com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? É uma bênção estar na casa do Senhor, como foi uma bênção estar no monte nesta madrugada. Glória a Jesus. Esta obra que Deus tem feito por misericórdia, porque Ele é bom, agora. Sua benignidade, longanimidade, bondade dura para todos sempre, agora. Deus tem investido no nosso ministério, aleluia. Nosso ministério tem um fundo de mais de 14 mil reais que já entrou em oferta, fora que nós fizemos umas compras aí. Então, vem cada vez aumentando mais, ó. Glória a Deus. Isso é uma bênção. É uma bênção porque é um projeto que não é pedido oferta e Deus manda. Então Deus tem nos abençoado. Quero ler uma palavra aqui, irmãos, em Levítico, capítulo 25, versículo 25, capítulo 25, versículo 47 e 48. Logo após que eu ler mais alguns versículos, porque o meu compromisso é com a palavra do Senhor. Fábulas e genealogias que não têm fim, Paulo disse que era para se livrar destas coisas. Então, por isso, para mim, irmãos, pode ser o texto mais lindo, mais bem elaborado. Se não for extraído da Bíblia, para mim, eu fico pensando do mar é que pare de uma vez. Mas se for da Bíblia, aleluia, da palavra do Senhor, para mim tudo é interessante. Para mim tudo é importante. Então este aqui, para mim é importante porque é um texto extraído das Escrituras, da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor. Diz a santa, bendita, poderosa, maravilhosa, gloriosa, esplêndida, extraordinária palavra do Senhor. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Ponto e vírgula. Um de seus irmãos o resgatará. Vamos ler mais um versículo. Ou seu tio, ou o filho de seu tio o resgatará. Ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou se a tua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. No nosso caso, nós não conseguimos. Nós, vendidos ao pecado, se tornamos escravos dele, empobrecemos. O pecado deixa pobre em todos os aspectos. Ele deixa pobre, pobre, pobre. Financeiramente, ele leva à falência. A pessoa me disse há poucos dias que os filhos deixam pobre. Eu pensei no meu coração, vou me segurar, mas a vontade era eu dizer, o que te deixou pobre foi a tua prostituição, o teu adultério. Mas não foi a tua filha que te deixou pobre. Mas tudo bem. Glória a Deus. O pecado deixa pobre espiritualmente. Mas pobre mesmo, pobre de verdade. Pobre, cego, nu e um coitado, miserável, como diz a palavra. Então, nesse caso aqui, irmãos, se alguém empobrecesse a ponto de prestar serviço de escravo para algum estrangeiro, veja bem, irmãos, nem era para um hebreu, para um israelita, era para um estrangeiro, peregrino, forrasteiro, ainda tinha uma esperança. A esperança era o irmão rico. A esperança era o irmão rico.
Veja bem que nem tudo estava perdido. Nós se tornamos, já nascemos pobres financeiramente. E ainda os vícios nos deixaram pobre. E se tornamos propriedade peculiar exclusiva de Satanás. Ele nos comprou. Nós demos legalidade e ele se apossou como um legítimo proprietário nosso. E não teve jeito, cada vez mais pobre, de nós se redimir e pagar o nosso resgate. Mas daqui a pouco nesta terra pisa o nosso irmão poderoso. Aleluia! Chegou ele, aleluia, nosso irmão rico, nosso irmão mais velho, o nosso irmão dono do planeta, do céu, da terra e a plenitude, tudo, aleluia. Dizendo plenitude quer dizer tudo que tem no céu e na terra, ele é o dono. Não precisa nós entrar em detalhe do que ele é dono. Se é a plenitude, então ele é possuidor dos céus e da terra, como disse o próprio sacerdote para Abraão, Melquisedeque, o possuidor dos céus e da terra. Ele chegou aqui e pagou, aleluia, o nosso resgate. Ele pagou. Olha bem Hebreus 2:11. Que diz? 2:11. 2:11. Porque assim o que santifica como os que são santificados, vírgula, são todos de um, ponto e vírgula. Até aqui era só para nós chegar onde eu queria. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. A prova aqui que Jesus, o nosso irmão, o mais velho, o mais rico, que não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Ele chegou aqui como nosso irmão, se apresentou como nosso irmão e pagou o preço na cruz do Calvário. Uma alma justa vendida através de Adão ao pecado, agora pago com o mesmo preço, uma alma justa de Jesus, substituindo tudo. Pagou o nosso resgate pelos nossos pecados. Quando me veio essa palavra, até eu olhei para a igreja e disse, mas parece desnecessária essa palavra. Todos nós cristãos. Mas vou pregar, vou pregar essa mesma. Somos todos cristãos. Parece que não há ninguém que aqui é escravo de pecado nenhum. Mas vou pregar essa palavra, não vou mudar. Essa que veio no meu coração vai ser essa. Porque pode ser, amanhã, que alguém vai começar a ficar pobre a ponto de ir para o cativeiro, sem esperança de sair de lá. E esta palavra pode, então, ser preventiva, para ela não chegar a este ponto, de chegar a um cativeiro, de não conseguir mais pagar o seu resgate. Mas se, porventura ainda, chegar a ser vendido a esse senhor, a dois senhores, um é Jesus, indiscutivelmente, e outro inferior, Mamon, o próprio Satanás, que você quiser chamar ele é outro senhor, dono de escravos, muitos escravos. Irmãos, eu analisando este Evangelho de João 8, todo o texto aqui vai se referir a isso. Todos sabem, 8,36, o do Bolsonaro, aquele. Vocês sabem aquele versículo que ele usou? Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas não era esse, moço. Eu pulei aqui, era o 32.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, Jesus basicamente falando sobre isso. Sobre conhecer a verdade ia libertar. Sobre o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Aleluia. Ele fazendo esta pregação, olha o que os judeus falaram no 39, para nós chegar a outra conclusão, que esta é terrível. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Olha bem. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas lá para o 41, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. E ele segue, irmãos. E ele segue. A ponto, irmãos, de dizerem que nunca foram escravos de ninguém. É um desses versículos aqui. Se alguém achar aí, enquanto eu vou pregando aqui, dá uma olhada aí para mim. Eles, eu não sei bem aqui qual que é o versículo aqui, que eles se referem aí, que eles dizem que nunca foram. Aqui no 33, foi o que eu pude. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizeis, tu sereis livres? É um dos grandes perigos do escravo. É ele não ver que é escravo. Ele, há anos, há gerações, há séculos, e por que não dizer milênio, sendo escravo, e chegar à conclusão que nunca servimos a ninguém. Quem que serviu lá no Egito será? Se não foi os hebreus. Quem que passou aqueles 430 anos lá será? Quem que estava escravizado na época de Otiniel, o sobrinho de Caleb, o filho de Kenaz, que ele libertou eles lá então? Quem que estava escravizado lá, que ele libertou, se não eram os descendentes de Abraão? Quem que estava escravizado lá, já em Canaã, na época de Eude, que ele teve que atravessar a espada, enfiar até o cabo no Eglon, para libertar o povo? Quem que eram aqueles escravos? Quem que eram os escravos na época de Sangar, que ele teve que lutar com a lança dele lá, para libertar o povo? Quem que eram aqueles escravos lá, que passaram o período dos juízes, e vai para o cativeiro? E não era vai para o cativeiro, eram escravos na sua própria terra. Esta é a diferença. Muitos escravizados na sua própria terra. Na própria terra. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Escravizado na própria terra. Vou dizer, não estava querendo dizer. Escravizado no reino, na igreja mesmo, onde você quiser chamar. Quem que é que estava escravizado depois, na época de Gideão? Que com 300, no maior risco, enfrentaram 135 mil sem arma nenhuma, e Deus deu livramento. Quem que vocês acham que estavam escravizados na época de Sangar, de Baraque e Débora, melhor? Quem que eram aqueles que estavam escravizados? Quem que estava escravizado na época de Tola e Jair? Esse período aqui eles não ficaram até sem cativeiro, não fala nada sobre isso. Meu Deus! Mas logo depois já vem Jefté. Eles já estão escravizados depois da época de Tola e Jair, eles estão no cativeiro de novo, os amonitas. E Jefté fez aquela loucura daquele voto para tirar o povo do cativeiro. E depois vem mais 3 juízes, irmãos: Ibzan, Elon e Amadon.
Não falo de cativeiro. Mas depois eles estão escravizados de novo. E quem é que tem que... E quem é que Gideão livrou dos filisteus, será? Será que não eram os hebreus que estavam escravizados de novo? Depois vem mais 2 juízes, que são os últimos, Eli e Samuel. Ali estão os filisteus também, cercando, matando, vencendo batalha, até que termina o período de juízes, mais de 400 anos, nessa situação aí, de vai e vem, e são obrigados a pagar tributo. E passa essa história aqui, irmãos, para nós ir para o final, hoje, para nós raciocinar um pouco sobre a história dos hebreus. Quem é que, no período da Assíria, foi levado para o cativeiro? Quem é que aqueles reis lá, Tiglat-Pileser, Senaqueribe, não lembro bem qual dos dois que levou, mas tem um que é chamado de Pul, não estou lembrado qual deles, que foi na época que levou 10 tribos para o cativeiro. Será que não eram as 10 tribos do norte? De 12 só ficou 2. Só as do sul. Só Judá e Benjamim foram levados, e não foi tudo para a Síria. A Síria tinha uma política de pegar e espalhar um pouco em cada lugar e trazer um pouco de outro lugar ali, por isso que deu a mistura de raça dos samaritanos, vocês sabem. E nunca mais eles se livraram disso, até na época de Jesus. Só o Evangelho para quebrar aquela destruição. Meu Deus do céu. E quem é então que os hebreus estão dizendo que nunca foram escravos de ninguém? Quem eram aquelas 2 tribos que foram levadas para a Babilônia e ficaram 70 anos lá? Quem foram aquele povo que ficou lá desde Nabucodonosor até Ciro, que assinou o decreto para eles voltarem para a terra deles? Quem então foi aquele povo? Se não foi os descendentes de Abraão, se não foi os hebreus e judeus, que eles estavam dizendo: nós nunca fomos escravos de ninguém. Quem é que era o povo então na época dos romanos? Quem é que era o povo então? Que quem mandava era César. Da onde era o Pôncio Pilatos? Então ele governava para quem, irmão? De quem eram aqueles centuriões lá então? Estavam a serviço de quem aqueles cobradores de impostos? Mas não. Eles diziam que nunca tinham sido escravos de ninguém. Parece que eles não conseguiam ver, aleluia, que os seus ancestrais, seus antepassados, tiveram séculos e séculos de anos sendo escravizados, sendo escravo. E agora Jesus, ele está trazendo uma mensagem dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Glória a Deus. Gideão libertou, Sansão libertou, Jefté libertou, já falei o nome de todos que libertaram. Mas eles voltaram a ser escravos. Mas Jesus, o grande libertador, o irmão rico, que chegou para pagar o resgate, que chegou para pagar a conta dos escravos, ele botou os pés lá na Judéia, Galiléia, Samaria, naquelas terras.
E Ele é o que é o libertador. Aleluia. Ele é o libertador. Aleluia. Ele é o libertador. Aleluia. As pessoas não se dão por conta que desta grande liberdade que Paulo anunciava, que não era para usar a liberdade para dar ocasião à carne, porque todas as coisas são lícitas. Nem todas as coisas me convêm isso. É lícito, claro que é lícito. A lei proíbe? Não tem código penal, não tem artigo nenhum, a lei que proíbe muitas coisas. A não ser código penal e artigo nesta constituinte aqui, essa proíbe ela. A de Brasília não proíbe muitas coisas, mas a da Jerusalém Celestial tem muitos artigos, muitos códigos, muitos parágrafos. E ela não tem nenhuma medida provisória ali, né? Então, tudo isso à noite que as pessoas vão pensando, que a liberdade usada como uma libertinagem vai levar para o cativeiro. E lá no cativeiro, às vezes não vai perceber que é escravo. Vai estar se achando ainda como um descendente de Abraão, filho de Abraão, como um cristão, um evangélico. Qual é a tua religião? Eu sou evangélico. Sou evangélico. Aqueles diziam também que eram filhos de Abraão, que também nunca tinham sido escravo de ninguém. E Jesus estava afirmando para eles ali: vocês, aleluia, é que são escravos. Então, irmãos, o Evangelho é boas novas, boas notícias, notícias de alegria. Há muitas notícias tristes, notícias velhas, mas as boas novas e as novas de alegria é o Evangelho. Glória a Deus. E essa é uma nova de alegria que o anjo veio anunciando, que João Batista veio anunciando, que Jesus veio anunciando, que ali veio os apóstolos anunciando, a igreja primitiva anunciou e nós estamos anunciando. Aleluia. Que Jesus, vamos ficar em pé, o tempo está para chuva, está dando vento. Mas a notícia boa, aleluia, é que nós temos um irmão rico, aleluia. Aleluia. É que o nosso irmão rico, aleluia, ele veio pagar a dívida. Aleluia. Ele veio pagar a conta. E a moda antiga, disse Paulo, a moda antiga é o seguinte, aleluia: risca a cédula contrária e encrava na cruz, aleluia. Aleluia. Paga, aleluia. Bem antiga, riscava. Tem uns que nem eu que ainda usa essa moda antiga, aleluia. Risca, moda antiga, aleluia. Moda antiga, aleluia. Não tem um programa lá bem organizado, elaborado como o do nosso evangelista Vilmar de Jesus, aleluia. É a moda antiga, faz uns riscos, né, para indicar que está pago. Depois eles deram uma melhoradinha, não muito, e mandaram fazer um carimbozinho de madeira molhado na tinta, ali tinha um nome, e ele carimbava lá, pago. E Jesus, ele fez a moda antiga. Aleluia. Ele riscou a cédula que de alguma forma era contrária e encravou no madeiro, na cruz. Glória a Deus. Agora que Satanás abra bem os olhos dele, se é que consegue, e olhe lá a cédula. Olha a cédula, que deve ser uma cédula que nem tirar um extrato anual do banco de alguém que movimenta que nem o Volcar no Banco Master. Aquela cédula devia ser daquele tamanho, mas está tudo riscada e encravada na cruz. Aleluia. Glória a Deus.
Foi paga a dívida, aleluia. O irmão rico, aleluia, pagou a conta. Ele pagou a conta. Então, é motivo de nós se alegrarmos, amor. Nós que éramos escravos do pecado, hoje passamos a ser filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo de todas as riquezas celestiais. Tamanha é a bênção e a promessa, aleluia. Um escravo sem direito nenhum. Só biblicamente tudo que fala sobre a vida do escravo. Os hebreus ainda tinha muitas leis que ainda beneficiavam os escravos. Um dia de descanso, né? E ainda. Se era hebreu, era 6 anos trabalhado, no 7º tinha que sair fora. E ainda, tinha muitas leis, irmão. Tinha muitas leis. Que se batesse, quebrasse um dente do escravo, tinha que também dar liberdade. Mas a liberdade mesmo, irmãos, quem trouxe para a nossa alma, para o nosso espírito, foi o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso libertador, o nosso mediador. Nós éramos inimigos de Deus, Ele fez as pazes nossas com Deus. Então vamos se cuidar, irmãos. Vamos se cuidar, para nós não se tornarmos escravos, levados para o cativeiro, ou sermos escravizados na nossa própria terra. Tinha muitos imperadores, eles mudavam é só ler a Bíblia que você vai ver como eles governavam, como eram os planos deles com os vassalos dele. Uns tinha aqueles planos de levar, outro tinha aquele plano de espalhar, para nunca reunir em força, outro tinha plano de escravizar na própria terra. Então Satanás, ele tem escravizado muita gente. Mas está aí então a boa notícia, é que Jesus é este irmão que não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Aquele bêbado lá é meu irmão. Meu irmão, sim. E aquele lá que está com a luz atrasada é meu irmão. Sim, meu irmão. E aquele mentiroso também. Ele não tem vergonha. Não tem vergonha de chamar de seu irmão. E veio pagar o resgate para te tirá-lo. Para te tirar desses vícios. Então, irmão, se você quer uma oração, eu não sei da minha vida, mas se você está escravizado em alguma área da tua vida, ou se você percebe que está correndo risco de ser levado a esse cativeiro sem misericórdia, e que é uma oração, você vem à frente, o pastor lá vai estar orando, terminando o culto, e nós vamos embora com esta palavra. Amém. Acreditando que é a Bíblia, que é as Escrituras, que é a palavra do Senhor que veio a nós. Podia dizer, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza que o Senhor, vosso Deus, Jeová, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, sou o vosso irmão mais rico, que não me envergonho de vos chamar de seu irmão, e eu vim pagar o resgate. Meu Deus do céu! Porque é a Bíblia, irmãos. A Bíblia é a grande profecia. Se falar da Bíblia, está profetizando, sem dúvida. Sem dúvida. A dúvida é se a profecia não for da Bíblia. Mas se for de um texto bíblico, se não contradizer a Bíblia, é a Bíblia, é a profecia. É isso que a própria Bíblia diz da Bíblia. Ela chama as palavras desta profecia. No início do Apocalipse, é só ler.
Então veio a nós uma palavra de Deus, amor, para nós não facilitarmos e se tornarmos escravos. Se porventura alguém já se tornou, aí está o grande libertador. E se alguém um dia se tornar também, fica esta palavra. Glória a Deus é nosso. A sabedoria de Estevão estava sobre a vida do pastor Leandro. Estevão destrinchou a Bíblia antes de ser apedrejado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Dias atrás uma pessoa me procurou, sofrendo com o passado, que já pediu perdão 500 vezes. Quem sabe tu vive essa vida também, sofrendo com o passado, que já pediu perdão 500 vezes. Aleluia. Será que Cristo já não acertou essa dívida tua? Aleluia. Será que Cristo não acertou essa conta aí? Se encontrou com a samaritana no poço todo estragado, pagou a conta dela e fez uma missionária. Aleluia. Aleluia. Será que a tua conta também já não acertou? Eu vou orar. E tu pensa aí que tu sofre com o teu passado. Será que essa conta não está paga? Não nasce. Aleluia. Será que não foi paga essa conta tua aí? Aleluia. Será que não foi paga essa conta? Por que está sofrendo? Será que alguém não passou lá e pagou a tua conta? Conta do teu pecado, do teu erro. Tua dívida tu tem que acertar. Mas o teu pecado, o teu erro, o que tu cometeu de erro, está sofrendo. Pai, sou teu servo. Sou teu servo, sou teu servo, sou teu servo. Pai, toca na vida dos teus filhos que estão diante deste altar. Senhor meu Deus, o evangelista diz que ele é escravo de toda a espécie de doçura e ele é escravo, Senhor, da alimentação. Tu és poderoso para acertar essa dívida hoje para ele. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, tu pode pagar essa conta hoje, Senhor. Quem sabe essa dívida veio há anos e hoje pode ser acertada. Instrui todas as mães e pais que têm filhos para alimentar seus filhos corretamente pela tua bendita palavra. Instrui esta mãe, instrui esta avó, instrui esta pessoa, meu Pai, para alimentar seus próprios filhos, como diz a Escritura. Senhor meu Deus, faça esta igreja livre. As pessoas que vão ouvir esta mensagem, estas palavras, sejam livres. Amém. É no nome de Jesus Cristo que nós determinamos que essas pessoas sejam livres. Sejam livres. Em nome de Jesus. E você diz amém. Diga graças a Deus. Diga, a minha conta foi paga por Jesus. Sou livre desta dívida e da velha pessoa. Amém? Levanta a mão e diga: Jesus, abençoa minha casa, minha família e meus negócios. Até amanhã à noite.